Fala, estudante! E aí, tudo beleza? Edward Miranda aqui, mais uma questãozinha do Enem de 2020. Essa questão agora é uma questão de termologia, termodinâmica ali de aquecimento, bem comum no Enem. Assim, não é tão difícil, nem tão fácil, mas eu diria ali que é uma questão mediana que se você estudou, você precisaria ter estudado essa parte, porque é uma questão bem corriqueira e padrão no Enem. Beleza? Vamos logo para a nossa questão. Deixa eu mudar minha tela aqui. Foi, show de bola. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal de 26 a 28 graus Celsius, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizando-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ por quilo por Kelvin e a densidade de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, o valor mais próximo da redução de temperatura da água do aquário é. Senhores, basicamente essa questão ele está dizendo assim: você deixa a água lá numa temperatura. Se você não faz nada, esse calor que está a água, essa temperatura que está a água, vai perder energia para o ambiente externo. E isso é chamado de calor, ou seja, vai perder calor para o ambiente externo. Tudo que ele quer fazer é colocar um aquecedorzinho ali para manter essa temperatura constante. O que ele ia perder, ele ganha com o aquecedor. Simples assim. Aí essa questão é bem comum porque ele fala muito sobre isso, né? Essa questão de potência. Para quem não lembra, potência é energia sobre um determinado tempo. E que tipo de energia é essa? Calor não é uma energia térmica em trânsito? A energia aqui então vai ser o calor perdido ou recebido, né? Dependendo de qual você quer, porque vai ser constante, o que vai perder em um vai ganhar em outro, dividido pelo tempo. Beleza, e como é que eu calculo esse calor? Para quem não lembra, é a famosa fórmula do Ki-macete. Calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Vou colocar um Tzão aqui. Por que é o Ki-macete, professor? Porque a gente está falando somente de variação de temperatura. A gente não está falando de transformação de estado físico. Então, é só jogar tudo nisso aqui. Vai ficar assim, ó. A potência desse aquecedor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura dividido pelo tempo. Vamos completar aqui. Quanto que vale a nossa potência? A nossa potência ele já deu, que é 50 watts. Então, 50. Igual. Massa. Massa ele deu que é 50 litros. Então, 50 litros sendo a densidade 1 kg por litro vai dar 50 kg. Show? Depois, o calor específico da água vale 4 kJ. Só que aqui que é interessante, ó, cuidado com isso, tá? É kilojoules, então é 10 a terceira. Então, 4 vezes 10 a terceira quilo por Kelvin. E a variação de temperatura é o que eu quero descobrir. E o tempo? Isso aqui também tem que tomar um certo cuidado, que ele falou 1 hora. Porém, unidade do sistema internacional é sempre por segundos. Então, em 1 hora tem 60 minutos, em cada minuto tem 60 segundos. Então, vai ficar assim, ó. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Então, 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Beleza? Show de bola. Eu quero descobrir a variação de temperatura, então eu tenho que isolar ela. Jogo tudo para o outro lado. Mas antes eu já vou simplificando para ficar mais fácil aqui, ó. Eu tenho 50 na parte de cima de um lado do igual e 50 na parte de cima do outro lado do igual. Então, corto 50 com 50. Por enquanto eu vou manter isso para não confundir. Show de bola. Agora vai ficar assim, ó. Variação
da temperatura é igual. Esse 3.600 que estava dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Aqui tem 1, então 3.600. Esse 4 vezes 10 à terceira estava multiplicando o ΔT. Ele vai passar pelo igual dividindo, então vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado. Vou deixar assim para ficar mais fácil. Olha só. Variação de temperatura é. Eu não tenho 2 zeros aqui. Deixa eu mudar a cor. 2 zeros aqui, ó. E ó, 10 ao quadrado. Cortei. Então ficou 36 sobre 40. Dá para fazer direto isso daqui. Vai ficar. Divide por 10, 3,6. Divide por 4, 0,9 graus Celsius. Professor, só que tem um problema ali que o senhor não falou. Essa unidade aqui, ó, ela tá em Kelvin. Por que o senhor deixou em Celsius? Não teria que ter transformação? Não, olha só. Lembra que tem até na playlist que eu estou fazendo sobre termologia, que a variação da temperatura em graus Celsius, ela é igual à variação da temperatura em grau Kelvin. Porque o Celsius vai de 0 até 100 e o Kelvin vai de 273 até 373. Então, aqui dentro tem 100 e aqui dentro tem 100 casinhas. Por isso que a variação é a mesma. Como aqui a gente quer descobrir a variação e não a temperatura exata, não tem problema nenhum. Mantém a alternativa que responde a nossa pergunta, 0,9 graus Celsius. Beleza? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Senhores, se vocês gostaram desse vídeo, se a resolução ajudou vocês, vocês conhecem aquele amigo que está também estudando para o Enem, ou você mesmo quer estudar, compartilha com seus amigos, ajuda a divulgar, dá um like aí no vídeo e nos ajude a fazer com que esse assunto, a matemática, a física do Enem, chegue ao máximo de pessoas possíveis. Beleza, galera? Aquele abraço e valeu!